Vou falar da rodada do Campeonato Brasileiro que teve prosseguimento ontem. Em Alagoas, o CSA acabou perdendo para a equipe do Fluminense. O Fluminense deu uma respirada, agora respira por aparelhos. Quem tem as informações do futebol carioca, em especial da partida de ontem, vitória da equipe do Fluminense 1-0 contra o CSA, é o nosso correspondente Márcio Purê. Ele fala assim, ó, alô, 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 Márcio Purê, vem comigo, irmão. Alô, alô, amigos do Placar Transamérica, uma boa tarde nesta terça-feira. Por aqui ainda continuamos um pouco afônicos, um pouco aí roucos devido a essa mudança de clima. O Fluminense ontem foi até Alagoas e ganhou de 1-0, o suficiente para diminuir sua chance de rebaixamento de 58% para 14%. Ao que tudo indica, estou achando que Ceará ou Fortaleza vão ocupar essa quarta colocação aí, esse quarto time rebaixado. Uma vez que Avaí, Chapecoense e agora o CSA já estão com 99% e o Avaí com 100%. Ceará ou Fortaleza vão ter aí que se cuidar para não cair, porque o Cruzeiro tem ainda 2 jogos em casa que deve ganhar e fazer seus 43 a 44 pontos, e ontem me parece que o CSA não consegue andar. O Vasco seguiu treinando para o seu jogo de quinta-feira aí contra o São Paulo. O Fluminense recebe o Palmeiras no Maracanã na quinta-feira, e na quarta-feira, no caso amanhã, o Flamengo recebe o Ceará no Maracanã, né? Eu não sei ainda em clima de festividade, todos os jogadores estarão no Maracanã, porque será entregue a taça depois da liberação da CBF, assim que acabar o jogo. Pode ser uma boa para o Ceará, que vai pegar aí um Flamengo completamente sem compromisso algum, apenas por um recorde que precisa fazer um ponto para se tornar o time com o maior número de pontos na história dos pontos corridos, assim como o Gabigol não joga, porque foi expulso no jogo contra o Grêmio, na última partida do Brasileiro, e com certeza ele vai querer brigar por esse gol aí para poder entrar para a história como ele precisa de 2 gols para empatar a artilharia de 23, para poder chegar aí ao maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro da era dos pontos corridos. É isso aí, volto com vocês nos estúdios do Placar Transamérica. Amanhã estou de volta, espero que com uma voz um pouco melhor, para que a gente continue batendo esse papo bacana e falando muito sobre o futebol carioca. Um grande abraço, alô, alô e até amanhã. Alô, alô, até amanhã, Márcio Purê, nosso correspondente, atualizando as informações do futebol carioca aqui no Placar Transamérica. Vitória importante do Fluminense, mas ele ainda corre risco, tem 4 jogos, não tem nada resolvido, seu Vanderlei. Pois é, eu estava torcendo pro CSA ontem, cara, com a minha camisa do CSA que eu ganhei, né? E não deu, né? O Fluminense acabou vencendo, mas não está livre do rebaixamento, não. Tem apenas 2 pontos acima do último, que é o Cruzeiro, né? Então tem essa pedreira pela frente. Eu ainda acredito que um dos grandes deva cair, ou o Cruzeiro, ou o Botafogo, ou o Fluminense. Ou o Fluminense. Esse é se bem que a gente torce pro Fluminense. Cair. Bom, já que a gente está falando do Fluminense, o técnico Marcão, comandante técnico da equipe do Tricolor Carioca, falou ontem em entrevista coletiva, entrevista pós-jogo, vitória 1-0 contra o CSA, jogando lá em Alagoas. Roda Marcão, técnico do Flu aqui no Placar. Eles só fizeram o que eles treinaram durante a semana, conseguiram realmente manter a posse da bola, diante de toda a dificuldade, com a linha em algum momento de 4 lá na frente da equipe do CSA, os 2 atacantes mais centralizados e os 2 homens de lado. A nossa equipe conseguiu manter a posse de bola e assim chegar no gol adversário. Foi um grande jogo, nossa equipe foi muito inteligente, na hora que precisou marcar, marcou muito forte, a gente tentando sempre anular as principais jogadas dele, transições muito rápidas com a Podi, que vive um dos melhores momentos da vida dele, mas nossa equipe sempre muito bem postada, conseguimos fazer um grande jogo e levamos pontos muito importantes para o Rio de Janeiro, para o decorrer do campeonato. Técnico Marcão analisando o comportamento da sua equipe e também o time adversário, no caso o CSA, na vitória de ontem, jogando em Maceió, nas Alagoas, 1-0.
Vanderlei Trindade, ó, eu acho que a situação do Fluminense, como a gente já debateu aqui, ele vai depender dos 4 jogos. O Ceará vai encarar o Flamengo brigando em busca de um milagre, como disse o Márcio Purê. O Flamengo comemorando o título, mas o Ceará com pretensões, vai lá para buscar um empate. Não tem outra coisa para fazer. Botafogo deu uma respirada com a vitória em cima do Corinthians também. Segue num caminho bem trilhado. O Vasco já escapou, Então, 44 pontos. mais ou menos por aí, né? É mais ou menos por aí, só que pelo que eu estava olhando aqui, o Fluminense ainda tem vamos dizer, um pouco mais de tranquilidade aí em relação aos adversários. O Ceará tem Atlético Paranaense pela frente, tem Flamengo, então... A sequência, a tabela do Ceará é pior. A tabela do Ceará ela é bem mais difícil do que a tabela do Fluminense, né? Então, talvez nesse confronto aí o Fluminense deva se safar justamente por causa da tabela.